Bom dia a todos aqui presentes e aos que nos ouvem através da nossa rádio e do nosso site aqui da Câmara. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos aqui presentes, agradecer a presença do nosso senhor prefeito, Djalma Ramos, que está aqui presente, agradecer a presença dos nobres colegas, vereadores e assim todos. Nesse momento daremos início à nossa audiência pública, onde vai ser apresentado os dois projetos PPA e o orçamento de 2022. Quero chamar aqui o nosso prefeito, Djalma Ramos. Com a palavra, senhor prefeito. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, todos os secretários aqui presentes, todos os companheiros e companheiras aqui presentes, na pessoa do nosso presidente desta casa, Vanilson Doura. Eu não poderia deixar de dar aqui uma palavra antes de passar a palavra para o nosso contador, que nessa audiência pública ele vai mostrar para todos vocês, para o município de Mansidão, aquilo que recebemos de receita e aquilo que cumprimos como despesa. Eu, como prefeito, nesse primeiro ano de governo, nos deparamos com uma situação muito difícil, que foi os problemas na área de saúde. Primeiro nos deparamos com essa Covid, que não foi fácil. Em seguida, deparamos com a chikungunya, a dengue. E foram muitos problemas que não teve como não dar total prioridade na área de saúde. E eu tenho certeza que nós fizemos o possível para que a saúde pudesse atender a todos. A gente sabe que, às vezes, na saúde, aquilo que se gasta não aparece, às vezes, a olho nu, porque, na realidade, as pessoas querem ver mais obras construídas, porque as obras todo mundo passa e vê. Mas a saúde, ela teve um gasto extraordinário e todos nós sabemos que não poderia deixar da gente cumprir com as metas da saúde. Agora, no próximo ano, a gente sabe também dos problemas que nós temos na educação. Todos nós sabemos como é que está a situação das escolas do município de Mansidão. A situação do transporte escolar, como está a situação. Eu tive recentemente no Angical e vi a situação das escolas de Angical. A situação é tão caótica que não tem como abrir as escolas da forma em que nós encontramos. Fizemos a reforma de 2 escolas. E uma das escolas estava tão degradada que não teve nem condição de se fazer uma reforma. E esse é o compromisso que nós queremos já, a partir agora de janeiro, também olhar para as escolas, porque a educação também, são 2 pontos principais que eu quero destacar nesse nosso governo. É a saúde e a educação. Porque a educação também é um carro-chefe de qualquer governo e de desenvolvimento. Por essa razão, nós também não paramos em busca de recursos, porque a gente sabe que os recursos da prefeitura, ele praticamente dá mal para pagar as folhas de pagamento e praticamente não sobra quase nada. Mas corremos atrás dos governos, do governo federal e do governo do estado. E dentro do governo federal, nós conseguimos uma escola para Mansidão, que é o sonho da nossa primeira escola moderna. As escolas nossas aqui são todas escolas defasadas, construídas há 30 anos atrás, e a gente precisa modernizar. E conseguimos, graças a um grande amigo que tivemos lá no FNDE, ao ex-deputado José Carlos Aleluia, que conseguiu uma escola com 13 salas de aula para a gente começar a construir já a partir do próximo ano. Também tivemos com o governador, junto com os companheiros, o presidente da Câmara esteve presente, alguns vereadores,
E nessa audiência que tivemos com o governador, ele sinalizou e vem sinalizando que vai atender os nossos pedidos. E a gente já está começando a receber as comunicações, pedindo a documentação, né, para atender os nossos pedidos. E um desses pedidos foi a escola de Angical. Porque eu vejo aqui muita gente de Angical, e aquela escola, ela é fundamental. Agora, já para começar usando, a gente vai ter que funcionar a escola de casa. Nós vamos ter que alugar sala de aula, porque não tem espaço físico para funcionar. E isso é triste. Eu vejo ali a situação de Angical, uma situação caótica na área de educação. E nós não paramos. Nós estamos lutando para que construímos essa escola já a partir agora, eu acredito que a partir de janeiro, esses recursos já vão estar em mãos, para a gente melhorar também a educação. E fatores que a gente viu no início do nosso governo, muitas obras paralisadas. Olha a quantidade de obras que nós recebemos paralisada. Inclusive aqui, aquele calçamento lá do alto, era uma tristeza naquela rua quando chegava no inverno. Os moradores daquela rua, que até o material que colocaram não foi cascalho, colocaram um barro de loiça, um barro que quando chovia, os moradores daquelas ruas ali do alto ficavam impossibilitados de sair de casa. E quando nós assumimos com 3 meses de governo, eu chamei a empresa, nós chamamos a empresa e fomos ajustar as planilhas e procurar as razões, por que aquela obra estava parada há 3 anos. E nós ajustamos as planilhas e a prefeitura assumiu o compromisso de dar a contrapartida e nós já estamos com aquelas ruas lá do alto praticamente já quase concluída a obra. Fomos lá para a Vereda dos André, uma escola que começou há muitos anos e essa escola nunca sai e nós já demos andamento lá para concluir essas obras que ficaram paralisadas, até porque Mansidão não pode continuar na inadimplência. Mansidão está inadimplente. Mansidão está inadimplente. Devido a essas obras paralisadas que estão aí, a gente está tendo problemas de assinatura de convênios, devido à quantidade de obras que estão paralisadas. Então, esse nosso governo, que nós assumimos, a gente estamos assumindo também os compromissos de forma honesta, de forma responsável. Agora mesmo já recebemos o recurso dos 2 campus societies, que também são projetos que ficaram aí paralisados há muitos anos, e nós conseguimos a liberação dos 2 campus society. O recurso já entrou na conta e a gente vai construir o campus society aqui da sede e também fazer o campus society lá de Angical. Então, o nosso objetivo, minha gente, eu sei que o nosso objetivo é de trabalhar. Eu sei que a gente não vai resolver os problemas de Mansidão em 4 anos, mas nós queremos, esse nosso governo, dar a nossa parcela de contribuição para que a gente faça o máximo que a gente puder. Sei que não vou agradar a todos, isso é impossível. Nem Jesus conseguiu agradar a todos. Mas eu tenho consciência disso. E quero fazer aquilo que for possível, aquilo que tiver dentro de nossas condições, nós iremos fazer com muita precisão, com muita força de vontade, com muita honestidade. Isso aí eu carrego essa responsabilidade de, ao longo de 4 anos de governo, poder mostrar para a comunidade de Mansidão, para o município de Mansidão, o que fizemos. Eu sei que é muito pouco, 10 meses de governo é muito pouco para se mostrar. Mas a gente quer colocar, pelo menos, colocar Mansidão no trilho. Mansidão no trilho. Esse é o meu desejo e agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui junto com vocês e podem ter certeza que farei o máximo para colocar Mansidão no trilho. E muito obrigado. Passo a palavra ao senhor presidente. Acabamos de ouvir aí as palavras do nosso senhor prefeito, agradecemos e também quero convidar aqui o nosso técnico contábil, o senhor Laurêncio Júnior, com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Em nome do prefeito, do presidente desta casa, eu quero cumprimentar os senhores vereadores e o público aqui presente. O pessoal que nos assiste aí pela rádio web,
Muito obrigado pela audiência de vocês. Estamos aqui nesta manhã reunidos em nome do Senhor nosso Deus. Eu quero deixar um salmo que diz: quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e vai até a orla de suas vestes. É assim que o Senhor nos diz desse óleo. Então, voltando para a nossa audiência, vamos apresentar o primeiro e segundo quadrimestre de tudo aquilo que entrou e saiu no município de Mansidão em cumprimento à lei de responsabilidade fiscal, e também vamos discutir com os vereadores a respeito do PPA e do orçamento, tirar algumas dúvidas que venham a surgir, para que nós possamos, desde em breve, votar as leis que nós precisamos para o exercício 2022. Bom, nós vamos apresentar o primeiro quadrimestre, depois o segundo quadrimestre, e as perguntas, no final de cada quadrimestre, a gente abre para as perguntas. E aquilo que estiver pertinente ao que a lei nos permite, nós responderemos. E o que não estiver, nós encaminharemos para a Controladoria Geral do Município para que a gente possa resolver posteriormente. Então, eu vou pedir licença a todos para colocar os slides do primeiro quadrimestre. Quero também informar que esses documentos que estão ali nos slides foram entregues ao presidente dessa casa, para que não só os vereadores tenham acesso, mas também toda a população do município de Mansidão. Audiência pública da Prefeitura Municipal de Mansidão, Governo, Ação e Cidadania do primeiro quadrimestre de 2022. Olha, mas é 2021, melhor dizendo. Avaliação do cumprimento das metas fiscais sobre a responsabilidade do prefeito municipal Djalma Ramos Oliveira. Artigo 9º do inciso 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal diz que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliar os cumprimentos das metas fiscais de cada quadrimestre da audiência pública da comissão referidas. Inciso 1º do artigo 166 da Constituição e equivalente das casas legislativas estaduais e municipais. Como nós estamos em pandemia, as audiências foram suspensas. E nós estamos fazendo essa audiência aqui hoje para mostrar ao município de Mansidão aquilo que nós estamos fazendo no município de Mansidão. Nós não temos o que esconder, porque hoje a lei de responsabilidade fiscal diz que você tem que mostrar não só para o executivo, não só do legislativo, tudo aquilo que está sendo feito nas gestões. Então, no site da transparência do município tem todas essas informações. No site do ETCM, você entra lá, ETCM Prestação de Conta, você pode acessar por mês aquilo que está sendo recebido e pago no município de Mansidão. Hoje, com a nova lei de responsabilidade fiscal, nenhum gestor, seja ele executivo ou legislativo, pode privar a população de acesso às informações. É por isso que estamos aqui nessa manhã, para informar o município de Mansidão aquilo que o prefeito Djalma está fazendo junto com sua equipe, com o recurso público do município. Qual a base legal da audiência? A Constituição Federal, Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Diretriz com base na Educação, Lei número 11.494/2007, Portaria do STN 663/18, Emenda Constitucional 29/2000, Lei Federal 12.527/2011, a Lei Orgânica do Município e os 3 pilares que nos faz gastar o dinheiro, que é o PPA, Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, e a Lei Orçamentária Anual. Para que serve essa audiência? É uma das formas da participação e controle popular. Mostrar à população aquilo que está acontecendo no município, na sua gestão. Também uma troca de informações, a administração e o município. Como também é uma forma de exercer a cidadania. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, tanto nós como governo, profissionais, estamos exercendo a cidadania, e vocês mais ainda de estar presente, e aqueles que estão nos ouvindo pela rádio web. Qual o objetivo da audiência? Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais, orçamento fiscal e seguridade social. Ou seja, valores, receita e despesa, que está lá no inciso 4º, artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Também vamos apresentar os objetivos específicos, que é receita, demonstrar as receitas, despesas realizadas, quadro geral da dívida, índices legais, saúde, educação e pessoal, e também propiciar essa interação com vocês.
Quais os princípios da audiência? Respeitar legislações e padrões éticos da sociedade, como transparência administrativa. Valorizar e motivar a participação social. E também manter o relacionamento harmônico entre todas as esferas de poderes do município. Nesta audiência também apresentaremos os principais aspectos do resultado primário, resultado nominal, e a receita e despesa e a dívida consolidada. E aqui vamos para a execução orçamentária de receita de janeiro a abril de 2021. As receitas totais são aquelas previstas para gastar de janeiro a dezembro deste ano. Ou seja, o orçamento foi aprovado 45.500.000 reais. As receitas previstas 39.392.670 projetada. E receitas de capitais de investimento, que são aquisições de bens, veículos, imóveis e etc. no município, 6.107.330. Previsto. Devemos entender que a previsão não é o que vai entrar nos cofres públicos. A previsão é projetada pelos senhores vereadores junto com o executivo, daquilo que, considerando a receita de 2020, ele fez esse orçamento que preveu que poderia entrar 45 milhões no município de Mansidão. Até a presente data, no mês de novembro, foi ingressado no cofre uma média de 36 milhões. Para vocês terem ideia. O orçamento é uma previsão, não é um dinheiro que está em caixa. Então, nós realizamos aí no primeiro quadrimestre 11.900.799,68 de investimentos. Que grande parte desses valores provém de folha de pagamento e de encargos sociais. Se você dividir esse valor por 4, você vai achar a média de que foi gasto no mês. Então, nós tivemos aí, no Fundeb, 4.743.385,07 ingressado nos cofres até o mês de abril. Lembrando e ressalto que esses valores é de janeiro a abril, primeiro quadrimestre. E a dedução do Fundeb foi de 1.650.984,34. E aqui nós alocamos as principais receitas de janeiro a abril de 2021. A receita tributária, que são IPTU, ISS, Imposto de Renda, ITIV e etc., foi na ordem de 196.293,31, considerando o orçamento, 0,43% de 45.500.000 da previsão. O FPM, ele entrou 5.299.841,09, considerando também o orçamento, 11,65% do previsto. O ICMS, 1.282.943,89. O IPVA, que são os veículos dos senhores, quando o senhor paga o documento, o município tem uma participação junto ao Estado. É importante que as placas dos veículos sejam do município, para que esse valor seja revestido para vocês próprios. Então está aí, IPVA 20.581,52 nos 4 meses, o Fundeb 1.094.149 de complementação, Saúde, SUS 799.184,25, Educação, recursos do FNDE 205.435,46, Ação Social 27.171 de repasse. Receitas tributárias. Eu aloquei aqui algumas receitas próprias do município, como eu bem disse anteriormente. IPTU 3.226,11. ISS 85.048,53. Imposto de Renda 78.182,63, que grande parte provém da folha de pagamento. ITBI R$ 600. Lembra aos senhores e senhoras que esses dados estão no relatório que foi deixado aqui na Câmara. Então, tudo que está sendo apresentado está aqui nos relatórios de gestão fiscal e execução orçamentária que nós entregamos ao senhor presidente. Aqui é um quadro de evolução. E consolidação geral das despesas, aquilo que pagamos. Né? As despesas previstas, correntes, foi de 36.552.017, despesa de capital 8.842.92262 e reserva de contingência, quando a gente precisar usar, nós temos lá 105 milhões. Mas o que foi realizado de janeiro a abril foi 9.166.733,96 de despesa paga no primeiro quadrimestre. As despesas correntes, 8.939.780,95 e capital 449.308,75. Somando os dois, vai dar aquele valor lá em cima, ó, 9.166.733. E aqui nós alocamos o que é gasto nas secretarias, por órgão e função. O Legislativo foi ingressado 463.187,06
até o mês de abril. Na administração foi pago R$ 1.712.001,12. Na ação social, R$ 127.328,63. Como o prefeito falou dos investimentos, logo no primeiro quadrimestre de investimento na saúde na ordem de R$ 1.868.680,19. Na educação, R$ 3.598.165,89. O recurso da educação de mansidão é atípico em alguns outros municípios que eu trabalho. O recurso praticamente do Fundeb é para pagar a folha de pagamento. E agora com a social, eu não sei como é que os prefeitos vão fazer, vão ter que descer para Brasília. Porque se eu considerar o que entra no Fundeb de mansidão, 800 e poucos mil, correto? E pegar esse valor e jogar 22%, onde é que eu vou achar o dinheiro para pagar o INSS? Que eu vou apresentar para vocês como nós recebemos financeiramente a prefeitura no final dos 2 quadrimestres. Então, o recurso hoje do Fundeb está incompatível com o pagamento dos professores. A folha do Fundeb hoje, praticamente, nós estamos pagando com o recurso do Fundeb e não está sobrando quase nada. Djalma praticamente investiu aí dos 30% que ele tem direito, um pouquinho na educação que nós investimos foi nessas reformas que ele fez. Mas aí eu disse a ele, ó, Djalma, não tem como, porque se a gente tirar, a gente não paga a folha. E aí agora, né, a gente está tentando ver, através dos órgãos competentes, o que vai acontecer com o Fundeb de mansidão. Então aqui, vamos para a parte de saneamento, não tivemos investimentos, gestão ambiental também, agricultura 13.840, transporte 12.400, desporto e lazer 12.290 e encargos especiais 342.906,23. O que nós pagamos, que boa parte aí é PASEP. Aqui é a receita corrente líquida dos últimos 12 meses, de abril a agosto do ano anterior. Você conta 12 meses anterior, de abril a abril. Então pegamos aí 8 meses de 2020, deu 36.195.433,16 de receita corrente líquida ingressado no município. Por isso foi o que entrou até novembro aqui no município de Mansidão, né? Agora o resultado primário, nós vamos indicar os níveis de gastos orçamentários do município, se são compatíveis com a arrecadação para cumprir as suas despesas. Despesas primárias, prevista 45.042.617, que você vê ali 44.926.89358 mais 2.629.44245, que foi de resultado primário fixado na LDO que os vereadores votaram o ano passado. É o que a gente teria que cumprir, né? Então, realizada 11.895.638,7, que são as despesas pagas, né? De receita, 9.166.733,96 de despesa. Aí já demonstra, senhores vereadores principalmente, o equilíbrio das receitas e as despesas fiscais. Então nós temos aqui uma média de 2.700.000 de superávit positivo. Ou seja, o prefeito vem cumprindo o que a lei de responsabilidade fiscal o imputa, que é de equilibrar a receita e as despesas. E tivemos aqui o resultado primário de 140.889,13 positivo. Aqui é o resultado primário em gráfico. A dívida pública é o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras. Quando ele fala aqui em duplicidade, é que ele tem que assumir a dívida pública de janeiro para cá dele. A dívida pública, com exceção do INSS, que já perdura há muitos anos no município, mas os prefeitos, quando ele parcela junto com sua dívida mensal, ele tem que cumprir. E que não foi cumprido e não vem sendo cumprido até dezembro do ano passado. E nós estamos tentando cumprir. Agora o governo abriu um refis de 260 meses para todos os municípios fazer parcelamento. Vai ficar muito bom para a Mansidão, porque está debitando uma média de parcelamento aí de 150 mil mês. A gente quer ver se reduz aí para uns 80 mil. Já vai pegar esse dinheiro e investir em outra coisa. Entendeu? Essas dívidas não é só do gestor anterior. O gestor anterior, sim, não cumpriu algumas obrigações constitucionais, mas vem também lá de trás. Eu coloquei aqui a receita corrente líquida e o percentual que aquela receita corrente líquida, comparado com o que o Senado Federal nos permite no limite de endividamento, nós temos em cima da receita 43.434.519,79. 519,79. 79. 519,79. 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 519,79
porque a lei federal permite que ele faça 43.434.519, que é 120% da receita corrente líquida. Que, no entanto, quem é o prefeito que vai fazer um empréstimo desse no município pequeno? Aqui nós temos o percentual em cima da receita corrente líquida, 55,15%. Então, não significa que o município vai pegar esse valor, mas ele tem um teto, que ele pode pegar 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, porque a receita corrente líquida aqui comporta. Aqui vamos para a dívida. Essa dívida aqui, ó, gente, é 2020 e aqui é 2021, como a gente assumiu. Então, foi escrito a dívida consolidada 19.961.04258. Está lá no ETCM, publicado nos relatórios da gestão anterior. Então, a dívida contratual, que é INSS, foi na ordem de 19.146.98745. Agora, isso aqui foi quem deixou Djalma de mão amarrada. Os precatórios. Houve vamos dizer assim, um lapso da gestão anterior em sua classe de advogados, que deixou o processo correr, não entrou com os recursos e Djalma teve que assumir para pagar até abril do ano que vem 810.913,10 de precatório. Fizemos uma audiência pública com a juíza virtualmente, onde ela não deu nenhum tipo de posição para nós, assim, vocês podem entrar com recurso. Não, ela disse ou parcela. Se a gente não parcela esse recurso, ela ia debitar na conta do FPM. E aí, com muito briga de Djalma, virtualmente, eu e ele, a gente discutindo, eu fiz um gráfico apresentando o gasto do município, que nós não teríamos condição de assumir uma dívida dessa, de 100 e tantos mil por mês, e ficou 55 mil mês que debita no FPM. Desde fevereiro, não foi, Djalma? Nós estamos pagando esse valor. Mais uma dívida que nós estamos assumindo por conta de um detalhezinho, advogado. Por isso, senhores futuros gestores, cuidado com os advogados que vocês contratam, porque o prejuízo do município está aí. 810.913,10 para Djalma pagar em 12 parcelas. Então, com aquilo que entra, menos 55 mil. E está aqui o que escrito em 2020, que a gente manteve, com que a gente já pagou, deduziu para 18.924.631.71. O precatório continuou, porque nós fizemos o parcelamento, salvo engano, março para abril, só publicou daí por diante. Outras dívidas, 3.202, ficou. As deduções foi na ordem de 3.688.390,17, que nós pagamos de janeiro até agora. Uma média de quase 1 milhão por mês. Como é que administra um município desse? A disponibilidade de caixa foi na ordem de 3.688. A disponibilidade bruta, 3.910. Reza a pagar que eles deixaram, 360.592,56. Mas, na verdade, o reza a pagar não foi só esse. O reza a pagar que ele teria que ter deixado era o reza a pagar processado. Só folha de pagamento e férias, que eu vou apresentar no slide para vocês, já dá mais que esse valor aí. Então, como ele não tinha saldo em caixa, ele escreveu a questão daquilo que foi pertinente com o que ele tinha em caixa. Mas o reza a pagar não foi só isso aí, não. Então, a dívida de 18.853.507,23 foi reduzida para 16.050.296,67 até abril. Que é o gráfico. Vamos para o percalço de todo o prefeito, que são os índices. Despesa com pessoal, ele não pode ultrapassar 54%. É o limite dele de investimento com pessoal. Aplicação na educação, 25%. Ele é o mínimo. É o mínimo que ele tem que gastar de janeiro a dezembro de 2021 na educação. E Fundeb era 60%, agora com a nova lei foi para 70% de investimento. Só sobrou 30% para o prefeito investir na manutenção da educação, que é reformas, compra de equipamentos e o material em geral do município. E saúde, o mínimo, 15%. Vamos ver o comportamento desses índices no primeiro quadrimestre. Receita corrente líquida, que eu apresentei para você lá atrás. Está aqui a receita corrente líquida.
36.195.433,16. Esse é o parâmetro para o cálculo de pessoal. A lei diz que o limite prudencial é 51,30. Prudencial. Diz também que o máximo seria 19 milhões. Djalma, até abril, considerando a receita que pega uma parte do ano passado, ele fechou com 53 de bola por cento. 1% a menos do que a lei o permite. E o índice de mansidão é isso aí. É 53, 52, até mesmo, se não tiver cuidado, ultrapassa os 54. Que apesar que ele passar esse ano, não rejeita as contas dele, porque ele está no primeiro ano de mandato. Mas a partir do ano que vem, se passar dos 54, ele rejeita as contas dele. Então, ele está cumprindo esse índice, inicialmente, que está com 53% de pessoal. Aqui é educação, aqueles 25%. O mínimo aplicado seria 2.108.936,56 em cima dessa receita que é base para cálculo, ó, que entrou no município, as receitas que é considerado para a educação. 8.435.746,23. Ele gastou 5,23%. Por que esse índice? Ele não está deixando de cumprir o índice. Ele tem até dezembro para cumprir os 25%. Só que nós tivemos uma situação atípica, que foi início de gestão, pegar, ver como é que a máquina está, publicar as licitações, fazer as licitações para começar os investimentos. Então, esse índice aqui dá-se da folha de pagamento praticamente. Porque janeiro, fevereiro, março e abril, o investimento foi pouco em todos os setores, com exceção da saúde, que não pode parar. Então, nós temos aí um superávit de 1.667.419,16 a aplicar. E vocês verão que no segundo quadrimestre nós já estamos cumprindo o índice. Então, ficou a cumprir 19,77%. Não significa que ele não está dentro da lei, ele está dentro da lei. Se você pegar 25% e dividir por 12, vai dar uma média de 2 e alguma coisa, quase 3. Então, vamos lá. E aqui é o Fundeb. Viu o que eu falei anteriormente? Que boa parte do recurso do Fundeb a gente usa para a folha? Está aqui. No mês de abril já estamos quase cumprindo o índice do Fundeb. Aí demonstra que o investimento está sendo em folha de pagamento. Faltou 138.728,89 para cumprir a folha do Fundeb. Para cumprir os 70% já no primeiro quadrimestre. Então, o percalço é a folha de pagamento. As receitas que ingressou foi 3.879.230,12. Jogando 70%, que o mínimo que a gente deveria aplicar, 2.715.000. Ele aplicou 2.576.732,23 no Fundeb. E a saúde está aí, ó. A saúde já no primeiro quadrimestre, 13,21 de investimento. A receita com base 8.435.746,23. O mínimo é ele aplicar 1.265.361,93. Ele aplicou 1.114.609. Então, ficou faltando 150 mil para ele cumprir os índices do 15% já no primeiro quadrimestre. Isso confirma o que o prefeito falou. No primeiro quadrimestre não entrou dinheiro para a Covid. Não entrou recurso da Covid para ajudar o município. E aqui, conclusão, os números apurados de execução orçamentária do primeiro quadrimestre de 2021 apontam para o cumprimento das metas estabelecidas e, consequentemente, manutenção fiscal do município de Mansidão, evidenciando, portanto, pelo cumprimento de receita e despesa, cumprindo os índices determinados pela Constituição Federal e as metas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se você pegar os documentos que estão nessa casa e for calcular, ele aponta para o índice, para cumprimento dos seus índices. E aqui, o mais importante, todas essas informações estão aqui, ó, www.mansidão.ba.gov.br. Você vai lá, tem uma aba lá, transparência. Você clica lá, aí tem relatório de gestão fiscal e relatório de execução orçamentária. Você clica neles e as informações vão estar lá. Que é esses dois relatórios aqui, que foi publicado lá. Já está publicado até o quarto bimestre, né? Porque nós já estamos em novembro. E aí, primeiro e segundo bimestre já está lá, e o primeiro quadrimestre também, da gestão fiscal. Os índices, dívida, está nesse relatório aqui, Gervásio. Você que é muito curioso, gosta de acompanhar, aqui, ó. Relatório de gestão fiscal, você acha a dívida, você acha os índices, você acha tudo lá. As notas no ETCM, que você tem aquela senha que eu cadastrei para vocês, lembra? Você entra no ETCM, você pode olhar processo por processo. Erro todo nós erramos, rapaz. Quem é perfeito na terra, como o Djalma disse, Jesus Cristo, e nós matamos eles.
E aqui a equipe, que faz parte da parte administrativa, que é a parte que cuida dos recursos, é de Djalma Ramos de Oliveira, prefeito municipal, Ademar José Oliveira, que é nosso secretário de administração, o Marco Aurélio de Oliveira Moraes, que é o controlador geral, e eu que vos apresento, técnico responsável pela execução orçamentária, antes de chegar no senhor Vandir Carlos. Tudo passa por nós, né, Djalma? Chega na manteiga. Eu queria estar com a contabilidade dessa. Então, eu abro aqui agora para perguntas. Alguém que queira fazer alguma pergunta? A hora é agora, porque nós vamos partir para o segundo quadrimestre. Ou, se vocês preferirem, a gente pode apresentar logo o segundo quadrimestre. Vou pedir a vocês para dispensar no segundo quadrimestre a questão das prerrogativas da lei, porque eu já apresentei a mesma coisa, e a gente ir para números. Então, se vocês quiserem discutir alguma coisa agora ou deixar logo para o segundo quadrimestre, vocês que dizem. O que é que vocês acham? Também. Não, mas aqui não é a clássico. Geral não. Entenda. Tem advogados competentes aí. Muitos. Mas eu estou falando que o que é que acontece com os profissionais? Eu estou nisso há 28 anos. Eu trabalhei com a saudosa Rosa Amélia. Trabalhei com o Davi Frank. Pergunte a Davi que os problemas que vieram para ele, se quando chegou no meu escritório eu fechei a porta para ele. Infelizmente, no nosso meio e no meio jurídico há muito isso. Quando o prefeito perde, porque não pagou um mês, eles fecham a porta. É porque o pessoal que está na rádio web tem que ouvir também, né? Então eu vou... Não. Isso. Existe dois tipos de emenda, Gervásio. Gervásio está perguntando, vocês que estão aí na rádio web, como é contabilizada a questão das emendas que entram para o município. Existe dois tipos de emenda. A emenda que vem como essa, que é a emenda livre, que você pode gastar com custeio. Não há necessidade de mandar para a Câmara para pedir a suplementação, para incorporar no orçamento, porque receita é bem-vinda. Agora existe as receitas direcionadas para convênios. Essa, quando vier, eu tenho que mandar para vocês aqui, para vocês avaliar, aprovar uma lei de suplemento para eu incorporar naquele orçamento de 45 milhões. Então, quando ela vem, como entrou aí, Tito me deu para mim, e Djalma, que eu sou contador de Tito me deu 150 mil logo no início do ano. Foi o que Djalma arrumou as ambulâncias, ajudou aí. Tiago conseguiu uma emenda de 200 mil para custeio. Nós pagamos também medicamento e etc., que chegou na hora certa. Né? E tem alguns deputados, inclusive o governo do estado também, ligado a ele, que tem algumas emendas aí para entrar. Tem uma que é de calçamento, né, Djalma? Tem outra que é livre. Né? E essas emendas, Gervásio, para ficar bem claro para você, quando é desse tipo, para custeio, você gasta livremente. Você pode gastar na educação, na saúde, onde você quiser. Ela entra normal. Se você olhar no balancete de receita que está publicado lá na transparência, você vai ver lá 200 mil, 350 mil de outras receitas, que é a emenda. Tá certo? Se você conseguir uma emenda para Djalma, pode trazer, que é bem-vinda. Né? Certo? Então, isso é como gasto a emenda. Ela entra normal como outras receitas, certo? E aí a gente contabiliza lá e está lá no balancete, outras receitas. Certo? Mais alguma pergunta? Vamos logo aqui, que aí a gente tira a dúvida. Aquilo que eu tiver no alcance meu... Porque a questão da audiência pública, o que é que a lei diz? Que a gente tem que apresentar, tem coisas aí que não é obrigado, mas eu coloco para ficar mais claro. Por exemplo, a questão das secretarias. Nenhum outro lugar aí apresenta. Eu coloco quanto é que está gastando em cada secretaria. A pessoa precisa saber quanto é que está sendo investida na obras. A lei não diz que a gente tem que apresentar. A lei só fala das receitas primárias e despesas primárias e dívida consolidada. Se você olhar lá no artigo. Mas a gente procura simplificar para a informação entrar melhor, para na hora que você estiver num bar, estiver à noite sentado em casa, alguém falar, você fala, não, o rapaz apresentou lá que isso aqui é isso. Então a gente procura deixar bem claro, porque hoje não tem como esconder. Djalma nunca deixou de mandar um processo de licitação ou de pagamento para o tribunal. Você sabe, você é advogado?
Você sabe, como advogado. Hã? Sim. Pois é, se você, por exemplo, é prefeito, chega para mim e fala, Júnior, eu não quero que esse processo, Gervásio, vá esse mês. Não vai. Se você pegar a relação de processo de alguns municípios e conferir, você vai ver que falta meio mundo de processo. Para os vereadores não ter acesso. E Djalma não. Todos os processos nossos estão lá. Né? Pode fazer, meu irmão. Como é o nome do senhor? Carlos está perguntando por que todo gestor deixa a dívida para o gestor que vai assumir. Carlos, é o seguinte. A lei, o artigo 42 diz o quê? Que você não pode deixar o superávit do saldo em caixa. Entrou em dezembro 30 milhões. Ele tem que adequar os restos a pagar dele em cima desses 30 milhões, tirando os convênios. Porque esse saldo que ele deixou, vamos falar de mansidão, ele deixou um saldo aí, mas esse saldo que eu vou mostrar para vocês, esse saldo foi, a boa parte deles de convênio. Como o prefeito relatou, os convênios parados. Que para a gente conseguir fazer uma licitação desses campos society, o Djalma sabe aí como foi o problema. Ninguém queria, nenhuma empresa queria, porque os valores estão defasados. Entendeu? A obra foi orçada em 100%. Hoje, se Djalma for executar a obra, ele tem que entrar com recurso da prefeitura para concluir. Que é o que vai acontecer. Nós botamos lá uma média de 20%. Foi ou não foi, prefeito? Ele vai ter que tirar. Aí ele tem que esticar. Então, quando ele deixa essa dívida, como ele deixou, as contas deles vai ser rejeitada, com certeza. Como a minha e de Djalma pode ser lá na frente também, ninguém sabe. A gente, Djalma, isso aqui não vai e vai ser rejeitado. Tentar aprovar na Câmara. Então agora vem para a Câmara vai aprovar ou não. Mas pelo artigo 42 as contas já estão rejeitadas. Eu já tive conta rejeitada no artigo 42, que o prefeito, infelizmente, não pagou as folhas e minhas contas foram rejeitadas. Entendeu? Então, dinheiro tinha, mas não pagou as obrigações constitucionais. Pagou aquilo que deu para pagar e o resto ele escreveu. Porém, o saldo não foi compatível. Principalmente o Fundeb. Mais alguma pergunta? Enquanto vocês vão analisando aí, eu já vou botar aqui o segundo quadrimestre. O segundo quadrimestre não é diferente do primeiro quadrimestre. O que muda é o quê? É os valores de investimento, né? Eles aumentam. Então, nós vamos dispensar a concordância de todos, as prerrogativas da lei, que são as orientações, e vamos para os slides que falam sobre o que foi gasto e o que foi recebido. Avaliação das metas, cumprimento das metas fiscais, prefeito Djalma Ramos Oliveira, do segundo quadrimestre de 2021 do município de Mansidão. Receitas correntes. Foi na ordem de 24.315.722. Receita de capital até o momento não empenhamos. Porque eu trabalho assim com o Djalma. Ele pediu e eu acato. Nós só vamos empenhar aquilo que nós vamos pagar. Como nós temos a licitação, que ela perdura, Gervásio, por exemplo, chegar em dezembro eu posso aditivar ela para o ano subsequente para eu dar continuidade às que vem de 2022. Então, eu achei interessante e a gente praticamente só empenha aquilo que dá para a gente pagar. E aí a gente acostuma com isso, ele quer isso, e o que é que ocorre? A gente não corre o risco da pergunta do senhor ali, quando chegar no último ano de gestão. Mesmo que a gente deva comércio, certo? A gente não empenhou. Eu posso pagar ele no ano subsequente. Porque quando você empenha, você tem a obrigatoriedade de pagar. Você deduz do orçamento. Para você anular uma despesa dessa, tem que ter uma justificativa jurídica. Porque eu estou anulando o contrato do cidadão aqui. Eu tenho que respaldar para anular aquele empenho. Então eu prefiro ir
contabilizando com o Djalma de acordo com aquilo que a gente realmente tem dentro do nosso planejamento como pagar. Então, está aí, o Fundeb entrou 3.301.095 de dedução e 4.743.585.07. As receitas da tributária foi 424.147.14 de janeiro a abril. O FPM, vocês veem que já teve um aumento, foi para 11.136.644.27. CMS 2.772.506.58. IPVA 53.273.98. Fundeb 6.766.208.41, com a complementação da União. Saúde 2 milhões, aí Gervásio. Aqui já caracteriza, ó, as emendas. Porque soma tudo, entendeu? Aqui as emendas já tá dentro, ó, os 350 mil que entrou. Certo? Tá tudo junto aí. Educação 413.914.77. E ação social 92.379.15. E as receitas de IPTU 3.864.73. ISS teve uma evolução 193.794.28. O imposto de renda 174.738.09. E TBI 20.200 entrou até o mês de agosto. Então nós estamos tentando mandar para os senhores vereadores a lei tributária do município de Mansidão. Tentar atualizar ela, né? Ver no que a gente pode fazer para reduzir as taxas, principalmente de IPTU, por conta de algumas localidades, algumas ruas não ser, né, asfaltada. Então, ter uma taxa, vocês discutir aqui na casa o que é melhor com relação ao IPTU para o município de Mansidão. Porém, a gente não pode deixar de cumprir. Inclusive, o tribunal já nos notificou a questão do ajuizamento. E aí, como nós temos até o ano que vem, essa questão do ajuizamento da dívida pública, que a gente não pode fazer, como é que eu vou ajuizar um cara? Entendeu? Riachão já está fazendo isso. Eu trabalho lá, já está fazendo. As pessoas estão recebendo uma carta extrajudicial primeiro. Depois, ela vem até o setor, tenta parcelar. Mesmo que ela parcele e não pague, pelo menos ela foi lá. Entendeu? Então, Riachão já está fazendo isso. Cobrando as dívidas ativas do município. Porque a dívida ativa é as nossas obrigações de IPTU que a gente tem que pagar. Se a gente tem uma empresa ISS, imposto de renda, e aí vai acumulando, você não paga, o município está lá, joga seu nome na dívida ativa, e você um dia vai ter que acertar. Porque uma hora você vai precisar do seu nome e vai estar lá essa dívida. Então, nós vamos mandar para a Câmara o ano que vem a lei tributária para discutir com os senhores vereadores. Então, está aqui as receitas, que foi no total de 392.597,10 receitas próprias. Inclusive os vereadores, nós devolvemos para a prefeitura o que é retido das folhas. E aqui a consolidação das despesas. Nós investimos aí 23.103.993,33, que foi de despesa 21.878.571,24, e aqui de investimento em equipamentos, que houve aí alguns equipamentos que foram comprados, está aí, empenhado, 1.225.422,09, liquidado de investimentos. Teve obras, teve equipamentos, teve bens móveis, que são os ar-condicionado, bem de escritório, essas coisas. E aqui as secretarias, né? Legislativo 988-279-96. Quero fazer uma parte que a Câmara de Mansidão, comparado com o repasse do ano passado, caiu, Dácio, quase 23 mil. A menos. Por isso que o presidente não deu os aumentos dos vereadores, né, presidente? Porque não dava. Se desse, você teria suas contas rejeitadas, porque o índice ia lá para cima. Agora, o ano que vem permite, ele vai ter que dar. E eu sou um contador que sou passivo, eu acho que tem que dar. Então, administração 3.631.523,03, assistência social 461.188,11, saúde 4.872.370,88. Sempre o pilar, saúde e educação, é os maiores investimentos do município, né? Educação 8.525.981,14. Urbanismo, que vem algumas coisas
na cidade que o prefeito faz aí, ó, tem a questão da limpeza pública, né, prefeito? Questão dos rapazes tudo fardadinho aí, a cidade praticamente limpa. 3.574.436,70 de urbanismo. Saneamento não tivemos, gestão ambiental 26.022,66, agricultura 30.239, energia debita em conta. A energia do Mansidão a gente não paga, debita em conta, debita na conta do ICMS, todo mês, é débito em conta. Desporto e lazer 29.350, ela entra lá na administração, porque como não pode entrar no orçamento de energia, entra na administração. Então, 29.350 desporto e lazer, e encargos especiais, que é o nosso INSS, PASEP e ETRICET, que a gente paga mensal, principalmente da Folha, na ordem de 939.793,95. Então, uma ordem de investimento de 23.103.993,33 de janeiro a dezembro até agora no município de Mansidão. A receita corrente líquida aumentou um pouquinho da anterior, foi coisa de 400 e poucos mil, 36.993.097,92. Aqui as receitas fiscais, 24 milhões, investimos 288.266,94, investimos 22.419.251,67. Resultado fixado na LDO, 1.786.812 dentro da meta e 140.889 a mais cumprindo. Vocês pegarem a LDO, vocês vão ver lá o percentual, que é de, considerando 120% do limite de endividamento. E aqui, aquilo que eu falei na primeira audiência, que foi a questão do limite de endividamento. 36.993, você joga 120%, você tem isso aqui. 53,96 da receita corrente líquida para fazer algum tipo de empréstimo. E a dívida? Você vê que a dívida a gente paga e não, não sai. Por quê? Porque vai aumentando, quando a gente paga não faz diferença nenhuma. Está aqui, ó. Escrita 19.276.300. Dívida contratual escrita 18.665.807. Precatórios 587.351.42. Reduziu com que a gente já pagou de 810 mil, que foi escrito aqui, ó, tá vendo? Já reduziu. No slide que eu fiz separado para vocês, eu vou dizer quanto a gente pagou mensal de precatórios. E aqui está o que nós pagamos de dívida até o mês de agosto. 2.158.669,96. Então, dos recursos que entram, 2 milhões vai para a dívida, mais ou menos. 2 milhões e meio, 2 milhões e 300 é a média. Que a disponibilidade de caixa 2.158.669,96, a disponibilidade bruta 2.380.888,04. Aí, Júnior, o que é a disponibilidade de caixa? É o que está no banco? É o que está no banco. Só que boa parte dessa disponibilidade, considerando a receita do equilíbrio, é convênio, que a gente não pode mexer. Bruta é essa aqui, bruta é essa, e líquida é a de cima. 222.218,08 de res a pagar. Foi o que nós pagamos. Sabe o que é isso aí? Folha de pagamento. Que a gente teve que pagar. Uma parte delas. Não foi todas não, viu? Que ficou para nós pagar. Então a dívida já reduziu de 18.859.507 para 17.117.630. Infelizmente hoje o prefeito não pode se dar o luxo de não pagar o INSS. Ele pode até... O da Folha ele paga todo mês. O patronal é que é uma dificuldade porque às vezes não dá. Mas ele pode até jogar no parcelamento. Essa dívida. Porém, vai aumentar a sua dedução no FPM. Vamos para os índices? Aí está. Vocês observam que no primeiro quadrimestre a gente estava com 53%. Como a receita aumentou um pouco, já diminuiu aqui, ó. Nós investimos 19.513.705,12 de pagamento de pessoal no município. Então, se você dividir isso aí por 8, você vai achar o valor mensal que está sendo pago de folha bruta, com INSS e tudo mais. Então, está aí, ó, 52,75% de folha, cumprindo o índice
de pessoal, nós conseguimos reduzir um pouquinho. E nossa meta é fechar entre isso aí, 53, 52, 53 e pouco. E aqui é os 25%. Lembra que eu falei para vocês que no segundo quadrimestre ia aumentar aí, ó? De 25, nós já estamos investindo em 37,32%. 12,32% a mais do que a lei nos permite. Para você ver a preocupação da gestão com relação à educação e com relação à saúde. Um superávit de 2.179.77618. Então, em agosto, a gente já está cumprindo praticamente todos os nossos índices. Isso é planejamento. Não se faz gestão sem planejamento. E eu dei sorte com esse prefeito, que ele gosta de planejar. O pai dele já foi prefeito, não é possível que ele não aprendeu. E está aqui o Fundeb, ó. O mínimo é 70%, nós já investimos 80%. A folha, né? É a folha, é o dinheiro que entra, vai praticamente para o Fundeb. Está aí. Entrou 6.722.653,40. O mínimo a aplicar seria 4.705.857,38. Aplicamos 5.429.409,36. 80,17%. 10,17% a mais do que a lei nos permite. 723.551,98. Eu creio que nós devemos fechar com quase 85%. No final do ano. Ou até mais. Quando eu apresentar a audiência o ano que vem, vocês vão ver. E aqui a saúde, né? A saúde. Tá vendo? Já estamos cumprindo o índice 0,65 mais do que a lei permite, que é 15%. Então, temos aqui 16.925.166,23, que é o parâmetro das receitas. O mínimo aplicado 2.538.774,93. Aplicamos 2.649.922,56. 150.752,93 a mais no segundo quadrimestre. E isso vai aumentar. Agora, no último quadrimestre, nós devemos fechar aí com quase 22% da saúde. Covid. Entrou um recurso do Covid. Entrou depois dos primeiros quadrimestres. 121.451,28. Só de teste, nós compramos quase 50 mil de testes. Naquela época do pico que Djalma pegou. E olha que teve um dia de sábado que ele me ligou, que haja teste. Eu corri aquela barreira para achar um teste lá e foi. As meninas socorreu a gente. Boa parte aí, não só da questão dos testes, como também da gestão do secretário de saúde com relação a alguns medicamentos e transporte, que gasta muito com relação a transporte, né, nessa questão do Covid com o pessoal. E aí, a conclusão apontando para o cumprimento das metas do segundo quadrimestre, né? E eu tenho certeza que o que a lei de responsabilidade fiscal nos permite, até o mês de dezembro, nós realmente cumpriremos. Está aí o site, vou repetir, www.mansidão.ba.gov.br. Os relatórios que eu mencionei de execução orçamentária, o RREO, Relatório Resumido de Execução Orçamentária, e o Relatório de Gestão Fiscal do segundo quadrimestre. Primeiro ao quarto bimestre, execução orçamentária, e segundo quadrimestre do gestão fiscal. A equipe, que eu já mencionei, Djalma Ramos, prefeito municipal, Ademar José de Oliveira, nosso secretário de Administração e Finanças, contador Vandir Carlos Pereira Novaes, Marcos Aurélio de Oliveira Moraes, controlador interno, e eu que vos falo, Lourenço Santos Júnior, apresentador. E técnico responsável pela contabilidade do município de Mansidão. Vamos lá, alguma pergunta para o segundo quadrimestre? A hora é agora, que eu quero tratar do orçamento com os vereadores. Oi. E aí, Gervásio está fazendo a pergunta, o pessoal que está aí na Rádio Web, para a gente fazer uma política melhor com relação ao ISS, Imposto de Renda e PVA. Em que ele quer que eu passe para vocês em que ele é investido. O ISS é retenção de pessoa física e pessoa jurídica. Se você tem uma empresa jurídica em Mansidão, você paga 5% de INSS. Se você... ISS, em cima do valor da nota, 5% é do município. Ele tem que... Mas o que é que acontece nesse ISS? Quando ele tira o ISS, que ele está lá que nós temos aqui, é uma novidade que não tinha em Mansidão, nota fiscal eletrônica. Nós implantamos aqui esse ano, Djalma pediu, nós conseguimos, e o que a empresa cobra para implantar isso é R$ 950 o sistema.
teve a implantação, que ele cobrou 2.000 e pouco, foi, Djalma? E R$950 que a gente paga para vocês tirarem a nota fiscal. Você chega na prefeitura, prestou um serviço para a prefeitura, você está com suas certidões em dias, eu tiro suas certidões e imito o DAI para você, você vai lá, paga o ISS e eu vou te dar uma senha, tu vai na internet e puxa a tua nota. Isso para a pessoa física. Nós também descontamos 5%, certo? Então, MEI, normal, empresa normal, pessoa física. Então a gente investe esse recurso em quê? Na educação, na saúde, em obras, naquilo que for pertinente. Né? A Câmara deposita lá o imposto de renda, da mesma forma. A grande maioria do imposto de renda é médicos que às vezes opta para fazer uma dispensa no primeiro mês de pessoa física, eu até incentivo para a gente poder reter o ISS dele e o imposto de renda, porque o valor é alto, você faz uma dispensa aí até 17 mil, você tem aí quase 4 mil de impostos. Não podemos continuar, mas eu incentivo algumas pessoas, aluguéis, por exemplo. Ela vai tirar a nota lá, ela paga o imposto. Nós aqui fizemos o contrato com todos os aluguéis. Todo mundo tira a notinha bonitinho, vai lá e recebe. E aqui tem uma lei. Só recebe se tiver com a nota e a certidão em dia. Se não tiver, vai regularizar a tua vida que a gente... Então, isso que você falou é válido. A gente tentar no Código Tributário fazer essa discussão, colocar na cabeça do povo o motivo pelo qual ele tem que investir. A gente pode criar no Código, como a gente fez lá em Cito do Mato, o investimento direcionado no Código Tributário. Né? Por exemplo, a rua tal aí é uma rua boa, é uma rua que tem uma arrecadação boa, você investir lá, fazer o calçamento, fazer jogar um asfalto. Então a gente pode fazer o investimento direcionado. Isso é legal, isso dá para fazer. Mas aí o povo tem que contribuir. Então todos esses impostos é revertido no investimento do município. Na parte de educação, saúde e também de obras, administração, né, e etc. Pois não. Djalma, salvo engano, sentou, foi perguntado para vocês que estão nos assistindo, inclusive os professores, qual é a previsão do pagamento desse texto de férias que está bem ali, ó, a pagar. Tá vendo? Esse é o relatório do que o senhor perguntou ali, do que nós recebemos no município de Mansidão. Então, aqui é o dívidas a parcelar ou a pagar. O INSS é uma coisa que nós já sabemos que existe. Mas nós pegamos 14.019.204.88. Eu tenho os relatórios aqui. Que nós fomos na Receita e puxamos. Ele pagou uma parte e deixou, acho que quando chegou no mês de junho em diante, não sei. PASEP, que é 1% que ele tem das receitas tributárias. De ISS, de outro. Não, os 18 milhões, os 14 milhões eu quero deixar bem claro. Não foi ele que deixou todo. Porque vem de gestões anteriores. Esse valor contribuiu para que a dívida evoluísse, porque os meses não estavam sendo cumpridos. E aqui demonstra o PASEP. O PASEP deixou 459.120.46 lá escrito. Na Receita Federal, nós temos que parcelar isso aqui agora esse ano, esse aqui, continuar o parcelamento. E a questão do precatório que eu falei para vocês, 810.913,10, que foi ajuizado. Djalma não teve outra opção, tentamos falar com os advogados mais experientes e não deu outra opção. A opção era parcelar. E aí parcelamos 55 mil mês, que dá um total de dívida 15.475.968.84. Que nós temos ainda que parcelar. Esse valor, assim que abrir o refis, que já está indo para o Senado a lei, e aí a gente vai ter que parcelar, senão ele não pode pegar convênios. Mas ele deixou aqui, ó, essa dívida aqui poderia estar na ordem de uns 12 milhões, está na ordem de 14 milhões. Essa aqui ele tinha que pagar, nós pagamos aqui de PASEP, ó, 99.77551, mais o que ele deixou. Então, a questão do PASEP é você paga mensal 1% das receitas livres de imposto que entra, de ISS, essas coisas, você joga 1% das receitas que não debita o PASEP, e aí acha o valor, é uma média de 23 mil mês. E aí nós pagamos, ele deixou 3 meses sem pagar, a gente pagou. Porque se a gente não pagasse, ia bloquear o FPM, porque o PASEP bloqueia o FPM. O precatório nós parcelamos e pagamos, nós parcelamos 810 até o mês de outubro, né? Mas aqui até o mês de agosto nós pagamos 385 mil 385 mil de dívida já dos 55 mil mês. Aqui foi na Caixa Econômica. Eu vou responder o do senhor no instante.
A Caixa Econômica, ele deixou 4.562,99 daquilo que é retido em folha, apropriação indébita. Certamente ele já deve ter recebido a notificação de apropriação indébita, porque aquilo que é debitado em sua folha de pagamento, ninguém pode reter, tem que pagar, tem que devolver. Por isso que os bancos pressionou nós, o Banco do Brasil, a Caixa, no início do ano, e dando a maior pressão para a gente pagar, ia tirar dos servidores, ia bloquear e tal, e a gente pagou 4 mil na Caixa e 413,73684 no Banco do Brasil, imagine. Uma média de 140, 100 e pouco a gente paga mês, certo? Então calcula aí, 3 meses. Não, as pessoas fazem o empréstimo. O prefeito debita na folha dos... Já é igual aqui, tem a consignação, você paga todo mês. A obrigação de dor é devolver e eu. Como é que você retém? Então ficou a devolver isso aqui. Tudo isso aqui, eu tive uma reunião com o ex-prefeito na época, e eu falei para ele, olha, Ney, nós não temos interesse nenhum de prejudicar ninguém, mas as despesas constitucionais nós vamos ajuizar. Então, para que não sobre para Djalma. Se ele não ajuizar, sobra para ele. Ele assumiu a dívida. O tribunal vai cair dele. Então, ele teve que ajuizar isso aqui, que não é dívida dele, e ele vai responder. Se ele vai pagar ou não, aí é outra história. Né? Mas ele ficou... Nós pagamos até agora 1.089.998,94 da gestão anterior. Está lá no ETCM. O que nós pagamos está tudo lá. Então aqui vamos falar das férias. Djalma sentou com os professores e disse que ia parcelar, não foi, Djalma? Ia parcelar, porém eu faço um acordo com os professores. A gente paga o terço de férias e não paga o 13º esse ano, o restante. Porque não tem como pagar de uma vez, terá que ser parcelado. Não porque ele não quer pagar, porque o recurso, como eu falei anteriormente, não dá. Aqui entra, pode ir lá com o Edmil ou no RH e ver quanto é a folha bruta do Fundeb. Dá quase 800 mil, aqui entra 806 mil, gente. Então, se a gente pagar o terço de férias, a gente compromete o salário de vocês próprios. Se a gente pagar de uma vez. Nós não pagamos uma folha aqui, ó, essa folha aqui do Fundeb, de 186 mil. Lembra que a gente pagou? Djalma pagou? Já está impactando para a gente pagar o 13º, é ou não é, prefeito? Porque nós pagamos, porque tinha que pagar, pagamos pelo MDE, devolvemos de imposto e pagamos pelo MDE, já está impactando. Então o interesse é pagar, sim, nós vamos pagar, nós vamos ver aí, fazer um estudo orçamentário a partir de janeiro e ver como é que a gente pode, se for o caso, jogar, como a gente está pensando também em pagar o 13º integral, né? Para quando chegar no final do ano a gente não está nessa loucura, é melhor doer mês a mês do que chegar no final do ano estar preocupado se o dinheiro vai dar ou não, se eu vou ter que tirar do MDE, você está entendendo? Então o interesse de Djalma, que ele sempre fala, é pagar, porém não temos como pagar pelo Fundeb. E as obrigações que nós assumimos pelos recursos do MDE e outras, a gente tira do FPM e joga lá para cumprir. Então nós vamos tentar, como é que se diz? Nós vamos tentar, vou sentar com o Djalma, fazer um planejamento para ver como é que a gente paga. Mas que ele quer pagar o quanto antes quer, como ele conversou com vocês. E é de saber que realmente, com o recurso que entra, o impacto orçamentário, no momento, não dá. Vontade ele tem, mas infelizmente, ele vai sacrificar vocês próprios se ele pagar isso aí. Porque aí chega no final do ano, a gente opta, ou paga o salário ou paga o 13º. A lei diz que a gente tem que pagar o 13º primeiro, depois o salário. E aí? Porque nós pagamos 50%, falta pagar os outros 50%. Né? Então está aí, como a gente pegou e estamos aqui sobrevivendo, estamos tentando organizar da melhor forma, como o Djalma disse, para que Mansidão melhore um pouco mais. Alguma pergunta? Bom, como não há mais pergunta com relação ao que foi apresentado, eu quero encerrar a audiência do primeiro e segundo quadrimestre. E como o presidente me falou anteriormente, antes que eu viesse para cá, a questão do PPA e LDO nós vamos tratar só com os vereadores. Porque é um projeto, ainda não vamos, nós vamos discutir com eles, ver o que eles vão realmente brigar pelo melhor por Mansidão. Nós aqui apresentamos um projeto e eles têm as prerrogativas de incorporar emendas. Vamos dizer que esqueceu de alguma localidade, né, Gervásio? Incorpora uma emenda, a gente tira de outro, né, Djalma? Djalma não vai se opor,
porque esse orçamento e esse PPA foi feito com todos os secretários, os secretários estudou as localidades e tentou fazer da melhor forma possível. Não significa que é uma imposição do prefeito. Eles ouviram algumas pessoas, algumas lideranças e mandamos para vocês. Então agora cabe a vocês estudar, né? Nós vamos discutir, se tiver alguma dúvida, eu estou aqui dentro do meu pequeno conhecimento para dar o norte para vocês, me colocar à disposição para emendas. Mas eu preciso que vocês me indiquem a emenda posteriormente, para que a gente faça logo essa alteração. Vou sentar com o Djalma, e aí a gente manda, vocês votam, a gente pode até reimprimir e mandar, já vota. Então, a questão do orçamento é uma discussão dos vereadores, a gente mandou. A gente sabe que há os embates, que há os interesses, e aqui ninguém tapa. Desde quando seja o melhor para o município de Mansidão, nós vamos tentar discutir com vocês. E depois sim a gente ia discutir as questões da emenda, entendeu? Mas uma vez que não ainda, provavelmente, como teve a pandemia, não teve tempo, a gente vamos fazer isso, igual você falou, a gente vai discutir com os vereadores e posteriormente a gente faz a audiência pública do PPA para que toda a população venha ter o conhecimento, entendeu? Porque realmente se trata, porque, como eu falei, às vezes nós somos leigos de tudo que a gente tem os direitos, entendeu? Então, assim, seria interessante que tivesse tido a audiência antes com toda a população para que eles também colocassem as demandas da comunidade, entendeu? As demandas da sua comunidade. Mais uma vez, que não fez, está tudo pronto, entendeu? Fica aqui uma sugestão. Não digo nem para a próxima agora, porque o PPA, ele é agora só na próxima gestão. Só na próxima gestão. Se Djalma for concorrer, né, Djalma? A gente ganhar, né? Fica aqui, que assim que a gente fizer a reunião, a gente volta a fazer a audiência. Exato, mas aí Gervásio questionou que deveria ter sido feito com a população. E como ele também frisou que foi por conta da pandemia. Mas nós, o Executivo, fizemos uma reunião com todos os secretários e pedimos a eles que fossem a algumas localidades e ouvir algumas lideranças específicas nesse sentido. Claro que nós sabemos que não é sempre o que a gente quer. Mas dentro do que já tem planejado para o município de Mansidão, dos orçamentos anteriores, o que tem para entrar é coisa pouca. Mas que a gente está aberto à discussão, sim, o orçamento do ano que vem e a LDO do ano que vem, eu venho discutir com vocês e a população, se Deus permitir que essa pandemia não avance. Então nós não fizemos com a população nas localidades, que vontade eu tive, Djalma sabe, foi por conta dessa pandemia. Nós não podemos. Como é que eu vou fazer se estava proibido? Inclusive as audiências, que tem que ser gravar e enviar. Eu não gosto assim. Eu gosto de apresentar. Eu gosto disso aqui. Quanto mais encher para mim, melhor, que eu encho o povo de informação. Então, você falou e falou muito bem. Nós vamos sim, então, discutir sobre o orçamento. Ou então peço a vocês que veja aquilo que é pertinente a gente tentar emendar, ou não, ou se está a agrado de todos, e a gente vem para discutir. Não tem problema. Agora, o ano que vem, a gente pode sentar previamente, porque nós vamos extrair do que vocês vão aprovar o PPA. Lembre disso. O que nós vamos colocar no orçamento do ano que vem é o que vocês vão planejar no IPPA. No PPA tem lá as metas fiscais. O que é as metas por ano de todos os investimentos. Então, 2022 já tem a meta prevista. Vamos dizer, o orçamento de 2022 acho que está 43 milhões e pouco. Baixou. Certo? Não baixou, não foi porque não é investimento, não. É porque a lei permite que a gente jogue 20%. Só que a gente não pode jogar mais do que isso. Então, deu uma baixadinha. Mas não significa que se vier receita a mais, a gente não possa pedir o suplemento. Então, nós estamos sim abertos à discussão. Nós vamos sentar com os senhores vereadores, ver aquilo que ele... Ou então, se vocês quiserem um tempo mais, na próxima sessão eu venho. Dora sempre... Eu tenho falado com Dora. Dora, e aí, marca com os vereadores que eu venho. Não para impor, para a gente discutir dentro do pouco conhecimento que eu tenho. Porque eu sei que é muito difícil, eu vou em todas as câmaras falar sobre o PPA, sobre o orçamento, e a gente pode sentar aqui no Mansidão e discutir junto com o prefeito. Porque aí na hora de votar não tem essa, 10%, 20% de suplementação, não. Você vai dar 10% de suplementação, você está prejudicando o seu povo. Porque toda vez que a gente tiver que pagar uma coisa, vai ter que esperar numa urgência para vir para a Câmara o projeto para eu ter que votar 10% para eu suplementar meu orçamento. Deixa a questão política para o último ano, gente. Nós precisamos ver que Mansidão avance. Eu me considero de Mansidão. Eu estou aqui desde a época de Rosa, em 97. Eu trabalho em Mansidão.
Consegui uma emenda para Ney de 500 mil para Mansidão o ano passado. Eu consegui com o Tito. Tito me deu, eu dei para Ney, mais 15. Consegui uma emenda esse ano de 150 mil. E o que eu puder trazer para Mansidão, eu trago. Eu tenho um carinho especial pelo povo de Mansidão. Eu sou querido aqui por algumas pessoas. Tem gente que quer matar a gente, mas é como a gente falou de Jesus. Nós estamos aqui para somar. Quem manda na prefeitura é o prefeito. Eu estou aqui para orientar o que é certo e o que é errado. Eu não mando na prefeitura, eu não pago. Eu não determino quem recebe, quem não recebe, é ele. Às vezes as pessoas confundem. Nós estamos aqui para ajudar, para somar. Tenho grandes amigos aqui, o Emerson. Estou agora conhecendo Cristina, Ademar, São Novos. Dácio, meu amigo há anos. Me conhece, sabe? Estou conhecendo agora o nosso vereador aqui. Agora também assim mais próximo. Então eu estou aqui para ajudar. Estou aqui para ver o que é melhor para o município. E vejo, Dervásio, o seu comprometimento, sua vontade. E nós, a gestão, para aquilo que realmente der para fazer, nós vamos fazer. Não só para você, como todos os outros vereadores, para que beneficie o povo de Mansidão, que é o nosso maior foco. Certo? Então fica então, presidente, para a gente fazer essa audiência do PPA-LDO, dá um tempo mais para os vereadores, que eles estão me pedindo, não tem problema, eu vou dar sim, estou à disposição. Quando vocês estiverem prontos, nós vamos marcar só nós aqui. E aí, depois de decidir, a gente chama a população. Faz outra dessa aqui, antes de votar o orçamento. O que é que vocês acham? E aí vocês vão apresentar, nós vamos apresentar as discussões que tivemos e aquilo que foi colocado no orçamento. Foi alterado. Exato. Porque cabe a vocês ler e apresentar para as comunidades. Olha, botaram isso lá, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que é que vocês acham? Tem que mudar? Né, Djalma? Fica bom para ele administrar, né? Que Djalma não administra só para quem votou nele, ele administra para todo mundo. Beleza? Eu posso encerrar, gente? Então, eu abri essa audiência, porque minha maior alegria agora, minha maior alegria, eu digo a Djalma direto, não é para apresentar para vocês isso aí. Minha maior alegria, quando eu vou nas câmaras de vereadores da região oeste, é de falar de um Deus que eu conheci. Tem 9 anos que eu conheci esse Deus. Um Deus que hoje eu vivo por ele. E onde eu vou, eu tenho que dizer a vocês que Deus é esse. E eu falei para vocês do Salmo que diz que quão bom e suave é que vivamos em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. E vai até a orla de nossas vestes, até os pés. Sabe que óleo é esse? É o óleo da limpeza. É aquilo que eu e você tem que nos limpar para Deus começar a fazer o que Ele quer nas nossas vidas. É a inveja. É a gente lutar para colocar um prefeito no município e depois que está lá dentro tentando prejudicar o prefeito, tentando prejudicar o presidente da Câmara. Luta para botar e depois quer prejudicar. Isso se chama honra. E é uma coisa que eu trabalho com coco há 27 anos. Já me afastei dele um tempo para assumir prefeitura só, porque nós não acordamos e hoje nós nos unimos de novo. Mas uma coisa eu tenho por coco: honra. E nós precisamos entender o que é honra. Honra é você reconhecer o que as pessoas fazem por você e não esquecer quando ela estiver lá embaixo ou lá em cima. Andar sempre com ela. É isso que o Salmo está dizendo. O óleo da limpeza é você deixar as coisas que não vêm do alto, as coisas do mundo, e se voltar para as coisas de Deus. Jesus está voltando, nós não temos mais tempo. Você acha que vai melhorar o que está acontecendo aí? Eu já estou ouvindo que o Rui mandou uns áudios para o grupo, eu tenho ele, que está vindo a cepa e querem fazer carnaval. Querem fazer carnaval. Então a gente tem que estar atento, não só para nosso dia a dia, nosso trabalho, nossas responsabilidades, mas também para a questão espiritual. E aprenda aqui uma coisa nessa manhã. Honre quem te honra e respeita aqueles que não querem ver tua vitória. Respeita, trata bem, entrega na mão de Deus, porque todos aqueles que me percebem, eu boto na mão de Deus. E Deus dá a resposta na hora certa, porque eu escolhi servir a Ele. Dentro de em breve eu vou largar, eu digo a Djalma, Djalma, não sei se eu vou aguentar esses 4 anos não, eu quero pregar o evangelho, eu gosto. Chegou a hora, nós não temos mais tempo, eu estou sendo cobrado. Cobrado, vocês não sabem o tanto.
Então vamos tentar viver em paz. Gervásio, eu soube que você ainda não acordou muito com Djalma, mas Djalma e eu nos coloca à sua disposição para aquilo que for necessário antes de ir para as redes sociais. Não só Gervásio, como todos os vereadores. Porque às vezes acontece uma coisa, ele não está nem sabendo, é muita coisa na cabeça dele. Então eu peço a vocês essa compreensão. Não é querer fazer política em favor de alguém, é querer fazer o que é certo. Porque quando a gente faz o que é certo, tudo dá certo para todo mundo. Então vamos fazer uma política limpa e deixar o embate para o último ano, que é o ano de eleição. Cada um vai para um lado, outro vai para outro, outro escolhe um, outro escolhe outro. Eu entendo. Mas até lá, vamos administrar para mansidão. Vamos tentar viver em paz todo mundo. E eu me coloco como técnico, como responsável no município, à disposição de cada um de vocês. E tem ali o controlador interno, nosso amigo Marcos. Vem cá, Marcos. Esse aqui é nosso controlador. Qualquer coisa que vocês precisem de dúvida, de denúncia, de qualquer coisa, procure ele lá na prefeitura. O filho de Ricói é nosso controlador, está lá para receber e dentro do que for possível a gente vai responder. E me coloco também à disposição com relação ao ETCM. Como é que olha processo, como é que não olha. Na audiência a gente pode até fazer isso, Gervásio. Na audiência do PPA e orçamento. Tá bom? Então, eu entrego cada um de vocês na mão de Deus e que nós possamos ter um resto de semana na presença dele. Obrigado a todos e um bom dia.